conforme foi noticiado, né, conforme a gente falou durante a semana, nós vamos iniciar hoje, nós todos, né, vamos estudar juntos o capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, que tem o título de Convite ao Bem. Na realidade, gente, é bom esclarecer que quem tiver o livro, né, que vá acompanhando o ideal, conforme, porque os capítulos são bem grandes, então a gente procurou, porque a aula, como é 1 hora apenas de aula, o que acontece? A gente tem que condensar nos pontos principais do capítulo. Então, eu procurei tirar as lições principais desse capítulo para a gente poder absorver os ensinamentos, tá? Mas o pessoal que tiver o livro vai acompanhando, porque o capítulo é bem interessante. Mais uma vez, eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui, né, para a gente estudar juntos sobre esse livro maravilhoso. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do contexto do capítulo. Se intitula Convite ao Bem, e nesse capítulo, André Luiz, ele narra sobre a palestra, que é riquíssima em conhecimentos, que nós vamos ver, de poucas coisas que nós vamos observar, e orientações do instrutor Albano Metelo, que ele e sua equipe, ele, André Luiz, né, e a equipe dele, liderada pelo assistente Jerônimo, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito, entre inúmeros colaboradores, assistiram no Templo da Paz, local situado na colônia espiritual Nosso Lar, referente ao Ministério do Auxílio. A palestra tem como objetivo a necessidade de cooperação daqueles que já alcançaram condições de compreensão e paz às entidades infelizes que se encontram nas regiões inferiores que circundam a crosta terrena. Então, nós vamos observar aí, no capítulo como um todo, nós vamos observar a importância de uma reunião doutrinária, que através dessa palestra o instrutor Albano Metelo vai nos proporcionar a importância dentro, não só dentro do plano espiritual, né, mas também fora, aqui no plano material mesmo, como é importante a preparação de uma reunião doutrinária, como é importante a gente ter lições através dessa reunião, as casas espíritas nos proporcionam isso, né? Então é bem interessante o que ele vai falar, do jeito que ele vai colocar o pedido que ele vai fazer, toda a explanação que ele vai fazer aos inúmeros espíritos que lá estão presentes nessa palestra, né? Nós vamos observar que todo o trabalho, ele precisa e necessita de uma preparação. Então, vamos seguir. Antes da gente começar a ler esse pedacinho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Antes da gente começar a ler o capítulo que vai falar sobre essa palestra, na realidade, dentro desse capítulo de hoje, Convite ao Bem, nós vamos observar que vai falar principalmente de um tema que nós precisamos aprender muito ainda. Mas, por enquanto, vamos caminhando devagar e vamos procurar entender um pouquinho do que é a empatia. Bem, falando então, entendendo então um pouquinho do que é a empatia, né? Que é diferente da teoria da mente. A empatia é a nossa capacidade de sentir o que o outro está sentindo, né? Nós precisamos ainda caminhar um bom caminho, né? Um bom estirão, como dizia minha mãe, para a gente poder conseguir entender isso. Mas
vamos seguindo em frente. No início do capítulo, quando o instrutor Albano Metelo ele chega para proferir a palestra, antes é cantado um hino que se chama Glória aos Servos Fiéis. Na realidade, é uma prece cantada. E eu gostaria muito que os irmãos pudessem escutar a letra desse hino e pudessem absorver todo o ensinamento que traz essa linda prece. E para isso eu gostaria muito de pedir à nossa irmã do Centro Espírita Alicerce da Fé, de Itanhandu, a Claudinha, que pudesse fazer a leitura para nós dessa prece. Por favor, Claudinha. Boa noite a todos. Glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúleos do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas para que repartam em teu nome a lei do bem, a lei da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Obrigada, Claudinha. É linda mesmo, né? E muito tocante. Que ela possa entrar em nossos corações, que essas palavras possam ser entendidas e principalmente praticadas. Bom, quem tem um livro, vamos seguindo, então, com a leitura das partes principais dessa palestra de Albano Metelo. Vamos lá. Diz ele no início da palestra: não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas,
nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçamos aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagem distantes e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus no círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos? Nesse início dessa palestra de Albano Metelo, desse instrutor, duas coisas nos chamam bem a atenção. Primeiro, a humildade, né? A humildade e a simplicidade dele. Ele se julga não merecedor. Um espírito como ele, né? Ele se julga ainda um espírito não merecedor de tudo que tem sido concedido a ele até hoje, e ele ainda se coloca como um espírito imperfeito, né? Como lutando ainda contra lutando ainda contra as mazelas, né? É bem interessante. Fala dessas zonas purgatoriais, da preocupação dessas zonas em que os espíritos, eles, dentro dessas zonas, se multiplicam, né? De uma forma grande. É uma preocupação que ele tem. E nos chama também, se a gente for observar no final, nos chama também a uma reflexão, porque no início ele está dizendo que todos ali, né, está exortando que todos ali estão numa condição um pouquinho mais elevada, mas ele chama a consciência de todos, né? Mas e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Que são muitos. Então, o que se pode fazer por eles? Vamos seguir. Continua ele. Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancarmos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis.
Aí, na realidade, meus irmãos, ele está nos alertando a respeito do nosso egoísmo intelectual. Como esse egoísmo intelectual funciona? Nós nunca podemos imaginar que o conhecimento, principalmente dentro da doutrina espírita, é uma coisa que deve ser individualizado. Se eu tenho um conhecimento, eu devo partilhá-lo com o próximo. Devo partilhá-lo e vivê-lo com o outro, que é o mais importante. Porque senão nós caímos no egoísmo intelectual. Então, ele está, nesse ponto, ele chama a nossa atenção nesse sentido, de que tudo, é interessante essa relação que ele faz, né, desse conhecimento, de tudo que se tem, de tudo que se vê, de tudo que se partilha de bom, ele compara, né, com uma água estagnada, se você não mata a sede de outro. Não é verdade? Vamos prosseguir. Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando uns dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pesando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Interessante é que aí ele diz, explica-nos, né, claramente como ele, com certeza, passou, né, ele passou por essas situações, porque ele não, antes de ser esse instrutor com grande conhecimento, ele aí claramente se diz também um espírito que andou por essas zonas, né? Essas zonas de perturbação, e, logicamente, não como instrutor, mas como um espírito necessitado, não é verdade? E é interessante que nesse pedaço da explanação que ele faz, ele fala muito a respeito dessas zonas, né? Essa zona de perturbação. Vamos entender um pouquinho, vamos aprender um pouquinho que zona de perturbação é essa,
do que se trata essa zona que nós chamamos de umbral. Então, vamos aprender um pouquinho. Aliás, eu encaminhei para o grupo, né, do ciclo de estudos, o nosso grupo do WhatsApp, eu encaminhei uma matéria muito interessante. Quem não leu ainda, que tem essa oportunidade de ler, da revista Reformador, que fala sobre as 7 esferas da Terra. E nós vamos poder entender perfeitamente do que se trata essas zonas de perturbação. Ok? Infelizmente, o tempo não dá para a gente se deter muito em determinado assunto. Vamos caminhar. Continua ele. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade, a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi vigilante algum dia? É bem interessante esse pedaço, essa parte da palestra de Albano, porque se vocês leram antes o capítulo, e até mesmo através desse pedacinho da palestra, a gente pode perceber que ele fala, né, para uma plateia bem grande, são espíritos ali, através de uma reunião doutrinária, né, em que Albano, ele claramente está pedindo, né, entre aspas, está tentando para que esses espíritos possam entender como é importante disponibilizar o tempo em prol dos nossos irmãos que sofrem, né, nessas zonas de perturbação. E através de várias frases ele vai colocando, eu até grifei, como esses espíritos devem se colocar. E é importante que a gente entenda o seguinte, que essa disponibilidade de servir, ela não se manifesta só aqui. Essa disponibilidade, ela se manifesta também no plano espiritual, ou seja, essa querer ou não, né, agir, querer ou não ajudar, continua lá. A morte não é processo de santificação para ninguém, né, porque muitas pessoas acham, entendem que
morreu, virou santo. Não, nós continuamos da mesma forma no plano espiritual como éramos aqui, como somos aqui. Do mesmo jeito que somos, seremos no plano espiritual. Então, ele está, na realidade aí, nesse pedaço da palestra, ele está tentando passar a todos os irmãos a necessidade de cada um colaborar no sentido de se disponibilizar ao trabalho voluntário, assim como aqui, né? Quantas casas espíritas nos solicitam e necessitam do trabalho voluntário de qualquer maneira? Muitos apenas escutam, eu preciso realmente trabalhar, é mesmo, eu preciso fazer a minha boa obra, mas por enquanto fica só do eu preciso fazer. E no plano espiritual é a mesma coisa. Através dessa reunião doutrinária, a Albano está mostrando a eles como é importante o serviço aos irmãos que estão passando por essa fase difícil de reeducação. Continuando. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Agora ele está se referindo a nós. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, ou seja, fora do corpo, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar. E em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Parando um pouquinho aí, ele, na realidade, está dizendo o que nós sabemos, nós encarnados sabemos disso, né? É muito difícil de acordo com a nossa limitação, e aí ele está falando claramente como é que a gente progride dentro dessa aprendizagem das leis. Então, quando nós estamos fora do nosso corpo físico, né, até no nosso desdobramento, através do sono físico, como que nos é difícil lembrarmos de tudo, né, do que a gente fez, ou deixou de fazer, onde nós estivemos, e também como é interessante que quando a gente consegue se lembrar de alguma coisa, a gente acaba indo, né, direcionando pelos nossos achismos e dentro das nossas crenças. É o que ele está falando aí. Vamos continuar. Aí ele vai citar agora 4 personagens que nós vamos conhecer um pouquinho, bem interessantes. Ele fala de Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. O Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano
exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Gente, isso é o que eu já falei, é fato. E todos esses personagens citados, e exatamente o que André Luiz nos relata através dessa palestra de Albano Metello, realmente é comprovado. Eu tive a curiosidade de procurar a respeito desses 4 personagens. E é exatamente como Albano nos descreve o que eles fizeram. Exatamente, eu fui procurar em fontes, em outras fontes, né, fontes de dicionários, da história desses personagens, e é bem interessante. Vamos observar. Esses são os 4 personagens citados por Albano Metello, né? Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, que foi escritor, botânico e engenheiro francês. Christian Huygens, que foi físico, matemático, astrônomo e horologista neerlandês. Horologista, para quem é difícil, não conhece essa palavra, porque realmente é uma palavra difícil, eu fui procurar saber, e é aquele que mexe com relógios, né, com as horas. Teresa d'Ávila, que é Teresa Sanches de Cepada e Ayumada, que foi religiosa, freira carmelita, considerada doutora da igreja espanhola. E Emanuel Swedenborg, polímata. Polímata é uma pessoa que tem domínio total sobre todas as ciências, e espiritualista sueco, cientista, inventor, místico e filósofo. Esse é Bernardin de Saint-Pierre, sempre foi um espírito irrequieto, né? E como botânico, ele descreveu com muitos detalhes sobre a natureza. E ele tem uma obra que ele fala sobre esses detalhes da natureza, que se chama Paulo e Virgínia, que eram os nomes dos filhos que ele teve. E tem a obra que se chama Harmonias da Natureza, em 3 volumes que ele escreveu, e que é exatamente a referência que faz Albano Metello. Essa pintura que vocês estão vendo aí é o que ele descreveu como habitantes imaginários do planeta Vênus. Então, olha, quando ele retornou, né, desse desdobramento do sono físico, do que ele presenciou no plano espiritual, ele simplesmente colocou dentro daquilo que ele acreditava e disse que existiam habitantes no planeta Vênus. Christian Huygens, ele como físico, ele foi lembrado pelos seus estudos sobre a luz e cores, a percepção do som e sobre a força centrífuga. Como matemático, ele se sobressai com seus escritos sobre a teoria das probabilidades. Ele descobriu os anéis de Saturno e seu satélite Titã. Pouco antes de sua morte, isso é relatado cientificamente, gente, em 1695, o Huygens completou o livro intitulado Cosmoteuros, em que discutia suas ideias a respeito de vida em outros planetas, que ele imaginava que era similar à encontrada na Terra. Isso ele relatou nesse livro escrito por eles, que é exatamente a referência de Albano Metello. Teresa d'Ávila, para os católicos, né, Santa Teresa d'Ávila, considerada doutora da igreja pelo seu intelecto, mulher realmente inteligentíssima, a biografia dela é riquíssima, muito dinâmica em tudo que fazia, e ela era uma médium, né, assim, excepcional. Ela era capaz, inclusive, de levitar nas missas, né? E Teresa é uma das mais importantes autoras sobre a oração mental. Ela tinha essas características, né? E sua posição entre os autores da teologia mística é única. Em todas as suas obras sobre o tema, ela relata
suas próprias experiências pessoais, ou seja, ela descreve, numa das obras, ela descreve mesmo, na realidade, essas zonas de perturbação, ela descreve para os crentes como o inferno. E, finalmente, Emanuel Swedenborg, que era o polímata, né? Ele publicou várias obras em diversos campos da ciência, geologia, biologia, astronomia, e ele, inclusive, deu origem a uma nova religião que se chamou Swedenborgianismo. Dominou praticamente todas as ciências do seu tempo. E com 56 anos, ele relata um fato espantoso, dizendo que mudou a sua vida. Ele afirma que foi designado pelo Senhor, que a ele apareceu em 1744 para a missão de ser o porta-voz da revelação do sentido interno ou espiritual da Bíblia. Exatamente a referência que Albano Metello fez nas suas palestras. Vamos prosseguir. Como é que nós somos pequenos ainda nesse entendimento, né? No entendimento, e nós precisamos trabalhar muito isso e estudar muito. É claro que na época em que eles viveram, talvez assim tivesse que se proceder pelo conhecimento, por tudo que se passava na época, né? Continuando, Albano Metello continua falando. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. E, na realidade, aí, ele está nos dizendo mesmo sobre o medo que as pessoas têm da morte, né? Todos nós temos um pouquinho. Nós, espíritas, temos uma compreensão maior, mas ontem mesmo eu falava sobre isso, a respeito de que a gente tem a mania, entre aspas, de achar que quem vai morrer é o outro, nunca a gente, né? Tanto é que quando alguém desencarna, eu sou, nossa, mas coitado, puxa, mas tão novo, mas não é possível que isso aconteceu, como se nós não fôssemos também. É inacreditável o que se passa dentro da nossa mente. E aí, na realidade, termina essa palestra de Albano Metello. E aí ele passa a exibir, que é bem interessante isso, ele passa a exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Trata-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens, analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Gente, esse livro foi escrito na década de 40. Se a gente for trazer hoje, eu assim vi, se nós formos trazer para a nossa realidade hoje, eu associei esse globo de substância leitosa ao que nós estamos fazendo hoje. É uma transmissão, né, online, ao vivo, né, vamos dizer assim, está tudo ali, aqui, é na hora, é tempo real.
E eu associei essa descrição de André Luiz exatamente ao que nós estamos fazendo hoje. Vocês imaginam nós estarmos diante da tela de um computador, vendo tudo que está se passando de uma forma que não nos chega à compreensão. Imaginar monstros de variadas espécies desafiando antigas descrições mitológicas. Gente, nós temos noções de monstros da mitologia. E se essas descrições desafiam o que nós temos em mente em relação de monstros mitológicos, a gente não tem essa compreensão de entender o que existe nessas zonas de perturbação, em que muitos irmãos padecem. Muitos irmãos ainda estão em processo de caminhada, né? Processo de descobertas, de entendimentos. Então é muito difícil infundir terror, segundo a descrição de André Luiz. Imagina procissões de seres, imagina os processos que estão sofrendo todos esses nossos irmãos. Inclusive, 2 livros, Obreiros da Vida Eterna, esse que nós estamos estudando, e o livro Libertação, de toda a obra de André Luiz dos 13, são os 2 livros que nos descrevem com minúcias, tá, essas zonas purgatoriais, essas zonas de verdadeira tristeza. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados da derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Então, aí, Albano diz que nessas zonas purgatoriais, nessas zonas de verdadeira tristeza, né, ele tem parentes muito próximos ali, e que ainda não estão em condições de serem resgatados, porque ainda permanecem sem o devido entendimento, né, sem o devido conhecimento, permanecem em estado de ignorância. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos, aí já é André Luiz falando, grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns, olha agora a descrição de que cada grupo ali, o que eles entendiam, o que eles faziam, no que eles trabalhavam. Muitos também estavam ali para entenderem o trabalho. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte, outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Então, quantos tipos, vamos dizer assim, de grupos estavam ali presentes? Então, gente, de tudo isso, dessa explanação, no final desse capítulo, nós temos, relatado, né, Albano, ele chega para Jerônimo e pergunta, e vocês, né, porque
cada um foi se posicionando. Eu vou ficar com o meu grupo para acolher determinado tipo de pessoa. O meu grupo vai ter determinado tipo de trabalho. Então, essa palestra chamou a todos a necessidade do trabalho, da solidariedade. Então, no final, Albano pergunta a Jerônimo, né? Partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu o nosso orientador, devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Então, gente, esse é o objetivo da missão, que depois dessa brilhante palestra de Albano Metelo, que serve para todos nós, tanto encarnados como desencarnados, mas para nós encarnados, né, também, principalmente, o objetivo é o que vai se desenrolar a partir desse capítulo 1, é o que nós vamos estudando mais para frente, é o que eles vão fazer durante os próximos 30 dias. E, então, até o próximo capítulo. Agradeço demais por terem me escutado, agradeço demais pela oportunidade de ter proporcionado algum entendimento para todos nós, primeiro para mim, que preciso muito entender e muito me melhorar, e aos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, da necessidade do auxílio, de exercermos a empatia. Gratidão a todos.